Oi, professora Araruna, tudo bom? Tudo bem. Nós estamos preparando material para um site de química voltado para alunos do ensino médio, e no caso o tema é poluição. Estamos trabalhando com poluição das águas. Viemos entrevistá-lo sobre o sistema de água que tem perto de nossa escola, a André Murroa, e falar um pouco de água potável. É verdade que aqui pertinho tem represas, comportas que abrem e fecham conforme a maré, e que se não fossem elas, nós e toda a área em volta viveríamos alagados? Aqui na bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas tem uma série de rios que contribuem para a bacia. A gente está na margem de um deles, aqui no Rio Rainha, e por esses rios estarem em um ambiente urbano, eles foram canalizados. Aqui o exemplo do Rio Rainha, que passa aqui pela PUC, a calha dele passava pelo antigo estacionamento da PUC. Então ele foi divergido para entrar no canal ali da Visconde de Albuquerque. No final da Visconde de Albuquerque tem uma comporta que ela é operada pela SEDAI, e quando tem situações onde pluviosidade muito elevada, a comporta abre e ela escoa direto para o mar. Também tem uma ligação do Rio Rainha passando por dentro do Jockey Club, que vai dar num segundo canal da General Gazon, que escoa a água do Rio dos Macacos, que vem lá do Horto, passa pelo Jardim Botânico e vai escoar ali na lagoa, ao lado do Clube Piraquê. Ali também tem outra comporta da SEDAI. Então, quando tem essa situação de pluviosidade muito elevada, essas comportas são abertas pela própria SEDAI e aí escoa a água ou para a lagoa, no caso do Rio dos Macacos e parte do Rio Rainha, ou então para a Praia do Leblon. E de onde vem a água potável que recebemos? Volta e meia ouvimos falar de um tal de Guandu. Como funciona uma estação de tratamento? A água que a gente recebe para o Rio de Janeiro, não só Rio de Janeiro, mas também para a Baixada Fluminense, foi feito no final dos anos 50 uma transposição das águas do Rio Paraíba. A cidade estava crescendo e precisava de mais água. Então esse Rio Paraíba ele serve para alimentar o Rio Guandu. Hoje em dia o Rio Guandu tem uma vazão bastante elevada, algo em torno de 45 metros por segundo. Então essa água vem do Rio Paraíba, Paraíba do Sul, que passa pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Vem de São Paulo até o Rio de Janeiro, a foz dele é em São João da Barra, lá na praia de Atafona, e ela cede essa água aqui para o Rio de Janeiro. Então teve essa transposição e ela chega no Rio Guandu também com contribuição do Ribeirão das Lajes, uma pequena quantidade. E lá a gente tem a maior estação de tratamento de água da América Latina. Então quando a água chega na estação, a água vem de rio. Então ela pode ter pequenos galhos, troncos de árvores, folhas. Então tem uma primeira fase, uma fase preliminar de tratamento, que é a separação desse material sobrenadante que vem boiando. Então tem uma série de grades que você retira. Logo depois tem umas calhas para sedimentar as partículas mais grossas que estão em suspensão na água. Então as areias mais grossas vão para o fundo e a água passa. Mas ainda assim a gente vai ter partículas em suspensão. Então o que se faz? Há um processo químico chamado coagulação, no qual você adiciona o sulfato de alumínio, que ele vai juntando as pequenas partículas que estão em suspensão, formando grandes flocos. Então a gente tem, a partir da coagulação, a gente tem um floculador, onde essas partículas maiores vão para o fundo do floculador e aí a gente continua o tratamento. Acontece que com a adição do sulfato de alumínio, a água passa a ser levemente ácida. Então é necessário corrigir o pH da água para que seja um pH próximo a neutro, que é esse que a gente deseja beber. Então é feita a utilização de adição de cal para regular o pH da água e a água fica num estado límpida, transparente. Agora, a água da estação ainda está muito distante até chegar aos nossos lares. Então pode ter algum problema de infiltração na redistribuição de água, então é necessário desinfetar essa água. E utiliza como desinfetante o cloro. Então adiciona-se o cloro, uma quantidade um pouco maior, para que durante todo o percurso a gente ainda tenha um pouquinho de cloro que seja necessário para matar todos os micro-organismos patogênicos. Então o último passo do tratamento é a desinfecção. E logo depois tem a distribuição para nossas casas. Você acha que vai haver falta de água no mundo, como se fala de vez em quando?
Isso aí é um problema mais de gerenciamento. O que acontece? Isso é a mesma coisa com a mesada que vocês recebem aí na escola. Cada um, no final do mês, recebe uma mesada dos seus pais, e se você começar a gastar mais, antes de chegar no final do mês, você não tem mais dinheiro, e aí, como é que fica? Vai ficar pedindo emprestado? Vai pedir mais dinheiro para o pai? Então, essa é a mesma história. A gente tem que ter um bom sistema de gerenciamento para que não falte água. Professor, eu sei que a nossa entrevista é sobre água, mas também da sua especialidade em geotecnia. Nós ficamos muito preocupados com o que aconteceu recentemente, esses desabamentos. Muitos de nós moramos em morros. O que deve ser feito para evitar, prevenir ou pelo menos alertar desses desastres? Isso é um dos grandes problemas da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a ocupação desordenada nas encostas. Tá? Então, o que você tem que fazer quando você mora numa encosta? Primeiramente, é olhar qual o tipo de meio físico no qual você vai estar construindo a sua casa. Eu estou construindo sobre o solo, eu estou construindo sobre a rocha. Tá? Uma outra coisa também que a gente tem que ver é aonde é que você está jogando a água servida. Isto é, a água que você utilizou na sua pia, deu descarga, para onde está indo? Se essa água não for colocada de uma forma ordenada, ela vai começar a fazer pequenas incisões no solo, pequenos sulcos no solo. E isso vai te trazer a erosão. Tá? E essa erosão pode trazer no futuro um movimento de massa que vai carrear o solo e pode te deixar a tua casa descalçada. Um outro problema que você tem também é com a disposição do lixo. Eu sei que muitas vezes é complicado, você não tem nenhum coletor de lixo onde você vai jogar o lixo perto da sua casa. Também é complicado que a gente saber que o sistema de coleta pública de lixo, ele não vai chegar na sua casa, porque você não vai ter as vias largas o suficiente para que possa subir um caminhão e descer um caminhão, ou então manobrar esse caminhão. Então, você primeiramente não deve jogar o lixo nas encostas, porque esse lixo vai começar a formar um depósito de um material. Hoje em dia, o termo técnico para isso seria lixúvio, que vai ter propriedades distintas do solo. E esse material, ele constantemente, quando tem chuvas muito fortes, ele vem escorregando. E aqui no Rio você tem a média mais ou menos de uma fatalidade por ano vítima desses escorregamentos de lixo. Então é preciso que se tenha um levantamento desse risco e que também se tenha um levantamento das chuvas. Se você teve uma chuva com intensidade de 30 milímetros por hora, aí já acende no sistema Alerta Rio, que é o sistema de controle desse tipo de desastre natural, que precisamos colocar a nossa turma em campo e tentar evacuar algumas áreas que a gente considera que seja problemática. Agora, o que acontece? Muitas vezes, como a gente teve agora no início de abril de 2010, desse ano, muitas vezes essa intensidade é bem maior. Teve zonas aqui na região metropolitana do Rio que a intensidade da chuva foi superior a 60 milímetros por hora. Então isso iria causar desastres. É uma questão de educação do pessoal que mora nessa comunidade, que pode minimizar os riscos, e também uma questão do gerenciamento de risco por parte do poder público. Obrigada. E sobre os lixões, professor, é o único jeito de se livrar do lixo ou tem outras maneiras? Como que é? A gente tem tradicionalmente 3 formas aqui de disposição de lixo. Tem os lixões que todo mundo se refere com qualquer depósito de lixo como lixão, mas o lixão na realidade é um vazador, onde você joga o lixo de uma maneira inadequada. Existe também o que a gente chama de aterro controlado, aonde você tem um controle, não aquele ideal, mas um controle adequado de fazer essa disposição do lixo. E tem uma terceira forma, que é o aterro sanitário. Infelizmente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem nenhum aterro sanitário. O aterro sanitário mais próximo aqui na região metropolitana, que é o de Adrianópolis, em Nova Iguaçu. Então a gente tem que tirar da cabeça que lixão é um mal. Lixão é realmente mal. Agora, você pode colocar o lixo em locais próprios, locais adequados, que foram construídos com o intuito de gerar energia. Então, é uma forma limpa de se gerar energia. Então, não é esse malefício todo. Obrigada, professor.